Esta é uma apresentação do nosso projeto desenvolvido na Pós-Tec em arquitetura de sistemas.net da FIAP. Os integrantes do nosso grupo são Brian Fernandes, Bruno Moura, Leandro Kuranaga, Rafael Nunes e Vinícius Chantres. Hoje iremos apresentar o projeto da FIAP Cloud Games, uma aplicação que foi projetada para ser escalável e eficiente, utilizando os serviços da Amazon AWS. Falaremos sobre arquitetura AWS, escalabilidade e resiliência, dockerização, CI/CD, monitoramento com OpenTelemetry, Jagger, Loki, Prometheus e Grafana. Aqui está o desenho da nossa arquitetura. Iremos utilizar como base a nossa documentação disponível na nossa wiki do nosso projeto, onde detalharemos os principais pontos da nossa arquitetura. O projeto FIAP Cloud Game está hospedado na Amazon AWS com uma arquitetura moderna, automatizada e altamente escalável. A estrutura foi pensada para garantir alta disponibilidade, resiliência, segurança e facilidade de manutenção. Aqui está o desenho da nossa arquitetura na AWS. Falaremos sobre esses pontos que a gente escolheu. Como podemos ver aqui no nosso desenho, a gente optou por escolher essa região que corresponde a São Paulo, visando garantir menor latência para os nossos usuários brasileiros e suporte aos serviços que utilizamos. Criamos também uma VPC com subredes públicas e privadas para isolar nossos serviços. Também temos grupos de seguranças que funcionam como um firewall, controlando rigorosamente o tráfego de entrada e saída, garantindo que apenas o acesso necessário seja permitido. Utilizamos também o Load Balance, que distribui o tráfego HTTP e HTTPS para as tarefas do ECS, garantindo alta disponibilidade. Temos também os nossos Target Groups. Os containers do ECS estão organizados em grupos de destinos que recebem o tráfego do Load Balance. Temos também o nosso ECS com Fargate. A execução das nossas tarefas é feita via Fargate, o que nos permite que não nos preocupamos com a gestão de servidores. Utilizamos também o CI/CD com GitHub Action. Implementamos uma integração contínua que entrega contínua para automatizar builds e deploy em nossas aplicações. As imagens da nossa aplicação estão hospedadas e armazenadas no Docker Hub, o que facilita a implementação do nosso projeto. Nas nossas instâncias EC2 estão nossos serviços que nós usamos, como o PostgreSQL, o Redis, Grafana, Prometheus, Jagger, OpenTelemetry e Grafana. Temos aqui, como a gente falou, essas nossas ferramentas de monitoria. Para mais detalhes, vocês também podem estar acessando as referências do nosso projeto, onde a gente fala de cada um dos nossos serviços com mais detalhes. Nossa arquitetura proporciona alta disponibilidade, deploy contínuo e uma segurança robusta, além de uma observabilidade completa para diagnósticos eficazes. Falaremos em breve sobre esses pontos. Vamos agora acessar a Amazon AWS para ver os nossos serviços. Aqui, como eu falei, nossos serviços estão hospedados no EC2, onde aqui a gente tem um armazenamento dos nossos serviços, como descrito no quadro anterior. Aqui o nosso EC2, a gente pode vir aqui na segurança, e a gente consegue ver aqui nosso grupo de segurança que foi criado. Temos várias portas que estão expostas, essas portas, para testes locais produtivos do time. As mais importantes agora que a gente pode deixar só elas são a 80 e o grupo de segurança interno, onde as requisições dentro do serviço são feitas com IP interno. Podemos acessar aqui o nosso EC2 e ver os serviços que estão rodando lá. A gente temos o Prometheus, o Jagger, o Loki, o Redis, o Grafana e o Postgre. Podemos vir aqui no nosso EC2, vim aqui em Test Definition, a gente consegue visualizar aqui quais foram as regras que a gente definiu. Por exemplo, a gente colocou aqui CPU, memória, para onde que a imagem está apontando. Vai fazer o download lá do Docker Hub. Podemos acessar aqui o nosso cluster, visualizar o nosso cluster aqui. Vim aqui em serviços, a gente consegue ver que esse serviço está apontando para esse load balance. Conseguimos ver aqui as nossas tasks, temos duas máquinas rodando agora. Podemos vir aqui em autoscale e ver qual que é a regra que está sendo rodada. O autoscale está programado para ser executado em 2% ou 2 requests simultaneamente. Vou executar aqui localmente um teste de carga que eu deixei pronto. Executando esse teste de carga, enquanto ele executa, a gente pode olhar as outras aplicações. Aqui é o nosso swag da nossa aplicação. Ele está disponível, está no ar. Se a gente vir aqui no nosso load balance, a gente consegue ver que ele está escutando na porta 80 e distribuindo a carga para as nossas aplicações. Aqui, aparentemente, ele já subiu novos serviços, conforme a gente fez o teste de estresse. Ele está aprovisionando, já subiu, então já está disponível novas máquinas, então ele vai aparecer aqui no nosso load balance todas as máquinas que subiram. Aqui em Target Group, a gente tinha duas, se a gente atualizar aqui também a gente verá que agora a gente temos mais máquinas disponíveis aqui no nosso Target Group. Aqui está rodando na porta 8080. A gente pode vir aqui em grupo de segurança e a gente visualizar aqui nossas regras que a gente criou conforme mostrado lá atrás. Nossa aplicação tem políticas aí de balanceamento de carga, junto com o Redis Cache e outras estratégias de cache também. A gente pode ver que mesmo sobre alta demanda,
as nossas aplicações tiveram um ótimo tempo de resposta, sendo no mínimo 48 milissegundos e o máximo, a média, menos de 1 segundo. Então, foi uma ótima taxa aí. Agora eu passo a palavra aí para o Rafael Nunes, que falará mais sobre estratégia de cache, entre outros pontos. Olá a todos, eu sou o Rafael Nunes e eu vou demonstrar agora uma abordagem de escalabilidade e resiliência para aplicações, utilizando o Hybrid Cache com Redis, e uma estratégia robusta de retry para lidar com falhas temporárias. O Hybrid Cache é uma solução que combina dois níveis de cache. O primeiro nível é o cache em memória local, que é extremamente rápido e usado para apenas dentro da instância atual da aplicação. O segundo nível é o Redis, um cache híbrido que permite compartilhar os dados entre múltiplas instâncias de um sistema em produção. Esta combinação permite otimizar a performance, reduzir chamadas ao banco de dados e manter o sistema estável, mesmo sob alta carga. Para encapsular toda a lógica de forma reutilizável e segura, nós criamos a classe Cache Service, que implementa a interface iCache Service. Esse serviço é responsável por centralizar todas as operações com cache, oferecemos métodos como o setAsync, para armazenar os valores, o remove async, que além de remover do hybrid cache, também percorre os servidores do Redis e apaga todas as chaves relacionadas, garantindo que os dados não fiquem obsoletos. Aí temos o getAsync, para recuperar do cache, e o get or setAsync, que verifica se a chave existe e, se não existir, executa uma função de fallback para recuperar os valores e armazená-los. Como parte do esforço para tornar o sistema mais resiliente, implementamos as políticas de retry automático. No Redis, configuramos o Reconnect ou Retry Policy, com a estratégia exponencial que tenta se reconectar em caso de falha. E no Postgre, usamos o método Enable Retry on Failure, com até 5 tentativas e 30 segundos de intervalo entre elas. Isso permite que, em caso de falhas temporárias de rede e instabilidade do serviço, a aplicação continue a funcionar sem interrupções para o utilizador. Com essa abordagem, conseguimos uma aplicação mais rápida e segura e resiliente a falhas. O uso da classe Cache Service com o Hybrid Cache traz ganhos de performance e organização do código e estratégia de retry. E as estratégias de retry garantem continuabilidade mesmo em cenários adversos. O que eu tenho para falar de cache é isso, e agora eu vou passar a palavra para o Vinícius. E aí, pessoal, meu nome é Vinícius e eu vou apresentar sobre Dockerfile, Docker Hub e CI/CD. Nesse arquivo aqui do Dockerfile, nessa primeira etapa, nós temos a imagem de runtime, a definição do usuário, da pasta de trabalho e das portas expostas. Nessa segunda etapa, a gente faz o build do projeto com a configuração de release, definimos a nova pasta de trabalho do CRC, copiamos somente os arquivos CS Project e rodamos o build desses arquivos, depois da cópia. Na terceira etapa, nós fazemos a publicação com a configuração de release e usando a flag useAppHost como false só para ter as DLLs e não os executáveis. Na quarta etapa, nós reutilizamos a imagem de runtime, copiamos os arquivos publicados para a pasta de trabalho e definimos o ponto de entrada como .NET FIAP API TLL. Na parte de Docker Hub, nós criamos um repositório no Docker Hub aqui para salvar as imagens, sempre subindo a nova versão e atualizando a latest como a versão mais atualizada, para poder subir na AWS posteriormente. Em CI/CD, criamos as actions para validar os PRs, para subir a release e criar a tag, gerando o gatilho para criar a imagem Docker e subir para o Docker Hub. E por fim, fazer o deploy na AWS. Aqui nós temos as PRs de main e de dev, as actions que nós temos aqui. E aqui é a pré-validação da release. Aqui nós temos a release, onde é rodada e gerada a tag. Aqui é a publicação no Docker Hub e a geração da imagem, E aqui é o deploy para a AWS. Agora passo a palavra para o Leandro. Olá a todos, eu sou o Leandro. Eu vim aqui trazer um pouquinho sobre a parte de observabilidade. Nós aqui do grupo 6 usamos uma stack de monitoramento para coleta de tracing, logs, métricas. Isso tudo a gente vai integrar com o Grafana. Então, para as métricas em si, a gente usou essas 3 ferramentas só para fazer a coleta ali no Grafana, Então, começando aqui pelo Jaeger. Primeiramente, a gente tem aqui a nossa API que está hospedada na AWS. Aqui a gente está usando um load balancer para ela. Então, se eu vim aqui e tentar usar esse usuário aqui para cadastrar, ele me retorna aqui o token JWT. Como não tem nada ainda para esse usuário, provavelmente não vai retornar nada aqui na parte de biblioteca de jogos. Mas é só um demonstrativo aqui para mostrar para vocês como funciona. Então, se eu vim aqui no Jaeger e eu vim aqui no Find, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é o serviço então que a gente vai escolher da FIAP, que seria a nossa API. E aqui a gente seleciona todas as operações, então só para fim de teste aqui mesmo, a gente não vai usar essa ferramenta
para visualização, é só um fim de teste. Aqui a gente vê todo o tracing então da aplicação, que roda migration aqui no banco, aqui tem todo o processo de telemetria, e aqui no final ele executa então a parte da senha ali de autenticação, né? Aqui tem a consulta do banco certinho. Aqui também tem, mas aqui é mais parte de migration. Então aqui a gente tem todo o tracing do que aconteceu. Ele rodou primeiro a migration aqui, depois ele, vamos ver aqui, ele, se não existisse a tabela ele ia criar, aqui ele deu um lock table na tabela de migration, aqui ele fez um outro select na tabela de migration mais para consultar o histórico, e aqui ele conseguiu ver, fazer a consulta mesmo sobre o usuário ali, do login. Então é basicamente isso. O Jaeger ele vai coletar todos os endpoints ali, né? Aqui foi o outro, demorou um pouquinho para chegar, mas ele veio aqui também. Então aqui é a mesma coisa, ele seleciona toda a migration, ele mostra todo o processo que foi, o tempo que levou para fazer a requisição. E aqui ele fez a consulta mesmo para poder pegar os jogos que estão na biblioteca desse usuário que está logado. Então é basicamente isso, o Jaeger ele faz isso. Agora, pro Prometheus, só para dar um contexto geral, esse cara aqui é onde está hospedado a nossa aplicação. Que no caso é o load balancer aqui que está levando para a aplicação, no caso, né? E aqui a gente pode ver que o serviço está up, né? Então ele está rodando, ele está coletando as métricas ali das requisições que eu fiz. Agora, só para mostrar para vocês, só um momento. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Acho que é esse cara aqui. Tá. Aqui a gente tem algumas requisições que a gente fez antes, mas para fim de teste, sim, a gente usou o endpoint de login, né? Que seria esse daqui. E a gente usou também o endpoint de get games, né? Deixa eu saber onde que tá aqui. Um minuto. Eu acho. Get games by user, esse cara aqui. Então, a gente não entrou muito a fundo aqui é só para fim de demonstração mesmo. Mas todas essas métricas aqui a gente vai fazer num dashboard mais bonitinho ali no Grafana, né? Aqui foi só a fim de demonstração mesmo. Aqui a gente pode ver então que ele coletou o get games by user e a rota de login aqui, os dois que deram 200. E sobre o lock, aqui também é só para fim de mostrar que está funcionando. A gente acessa esse endpoint aqui e mostra que ele já está coletando então os logs da aplicação. No mais, eu acredito que seja isso. A gente tem ali também a parte do Grafana, que seria aqui, né? Mas quem vai mostrar e dar mais detalhes ali vai ser o Brian. Então eu tô passando a palavra aí para ele. E é isso, pessoal. Olá pessoal, eu sou o Brian e vou apresentar nossa plataforma de observabilidade, o Grafana. A gente separou os dashboards por seções para melhorar a organização e o entendimento de cada um. O primeiro dashboard que vamos ver é o de saúde da aplicação, que funciona como um semáforo para sabermos se a aplicação está funcionando bem. Ele resume as métricas mais críticas em um único painel. E por que ele seria um semáforo? Porque agora está verde, indicando que a aplicação está saudável, mas também poderia estar amarelo em warning ou vermelho critical. Ao lado temos a visualização da instância da aplicação e embaixo sua saúde geral. Como está online, isso indica que está tudo saudável. Com esses painéis conseguimos acompanhar em tempo real a saúde e a disponibilidade de cada container da nossa aplicação. Seguindo para a próxima seção, temos as métricas da aplicação, onde conseguimos fazer uma análise detalhada dos recursos vitais. Temos o monitoramento de uso da CPU, que ajuda a identificar operações ineficientes, o uso de memória, acompanhando padrões que indicam o comportamento do garbage collector. Também podemos observar o uso da carga média de CPU, o que é fundamental para evitar sobrecargas, e além disso, também configuramos alguns alarmes nesses dashboards. Se algo fora do esperado acontecer, somos notificados rapidamente, garantindo um monitoramento proativo da infraestrutura da aplicação. Seguindo para as próximas sessões, agora vamos dar uma olhada nas métricas HTTP, que mostram como os usuários estão interagindo com a nossa aplicação. Aqui em cima temos um resumo por método, como o delete, o get, o patch, o post, o que já dá uma noção das operações mais utilizadas. Logo abaixo temos a latência P95, que mostra quanto tempo 95% das requisições estão levando para serem respondidas. Esse é um dos principais indicadores de performance na prática. Se colocarmos o cursor aqui, podemos ver quanto tempo cada uma dessas requisições levaram. Também acompanhamos o total de requisições ativas, a taxa de requisições por segundo, o request por método, onde podemos acompanhar o horário aqui, quantas requisições estavam sendo feitas ou foram feitas, e o tempo médio de resposta por endpoint, onde pegamos detalhadamente o tempo que cada um levou. Com esses dados, conseguimos identificar gargalos, falhas e entender melhor o comportamento dos usuários ao longo do tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os painéis de logs e erros, onde conseguimos acompanhar tudo o que está acontecendo na nossa aplicação em tempo real. Do lado esquerdo temos os logs da aplicação. É aqui onde conseguimos ver as mensagens de ambiente de execução, inicialização e o status do servidor. Abaixo estão os logs de erros. Aqui é onde conseguimos identificar falhas específicas como exceções e erros de conexão. À direita temos dois painéis que monitoram os erros de servidor e os erros de cliente. Se qualquer um desses tipos de erro aparecer, a contagem vai subir imediatamente. E o mais importante, configuramos um alarme que é disparado caso a taxa de erro de servidor ultrapasse um certo limite. Isso garante que sejamos alertados automaticamente, onde poderemos resolver o problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre os traces. Para um diagnóstico ainda mais profundo, utilizamos os tracing distribuídos. Enquanto as métricas nos dizem o que aconteceu, os tracings nos mostram onde e porquê. Aqui temos vários tipos de tracing, de todas as nossas requisições, para criar usuário, para criar um game, para criar uma promoção. Se abrirmos algum deles aqui, conseguimos visualizar sua jornada completa, incluindo o tempo gasto em cada etapa e o que aconteceu. Podemos abrir cada uma de suas etapas, cada um dos seus spans. E isso nos ajuda a identificar todo o processo da requisição
ver se está tudo ok e funcionando. Os trays são uma ferramenta poderosa, onde a gente consegue identificar os gargalos e também melhorar a performance e a experiência do usuário. Com todos esses painéis e alarmes configurados, o Grafana deixa de ser apenas um conjunto de gráficos e se transforma em uma verdadeira plataforma de observabilidade. Agora a equipe tem capacidade não só de ver o que está acontecendo em tempo real, mas também de investigar profundamente as causas dos problemas e tomar decisões baseadas em dados. E o mais importante, garantir uma aplicação mais estável e confiável para os usuários. E bem, essa foi a apresentação do Grupo 6. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção e até a fase 3.